Fala galera, hora do bizu de volta. Esse é o nosso segundo vídeo do nosso mini curso de álgebra vetorial. A gente nesse vídeo vai utilizar os conceitos já vistos lá no primeiro vídeo. Se você não viu, dá uma olhadinha aí no primeiro vídeo. A gente falou sobre o produto escalar e sobre o produto vetorial, as suas aplicações geométricas. E nesse vídeo agora, a gente vai apresentar o conceito de produto misto e a sua principal aplicação, tá? Basicamente, para que serve o produto misto? Ele serve para você calcular volumes. Volumes de quê? Volume de uma figura espacial formada por 3 vetores, tá? Então, eu fiz um desenho aqui no quadro para você tentar entender que figura é essa sobre a qual a gente está falando e vamos tentar calcular o volume dessa figura e a partir do cálculo desse volume, a gente vai deduzir uma fórmula super bacana para o produto misto, beleza? Vamos lá. Bom, gente, eu coloquei aqui 3 vetores num espaço de 3 dimensões, o vetor U, V e W, e eles estão formando essa figura que se parece uma caixa, né? Ele parece um paralelepípedo. Então, o meu entendimento nessa figura é o seguinte: eu tenho 3 vetores formando um paralelepípedo e eu quero saber, na verdade, qual o volume dessa figura. Você sabe muito bem que volume de caixas como essa, né? Volumes dessas figuras espaciais, que são figuras prismáticas, você calcula o volume fazendo o quê? A área da base vezes a altura, tá certo? A área da base, cara, basicamente é a área dessa parte amarela aqui, né? Que eu estou destacando. E a gente viu na aula passada o seguinte: se esse é um paralelogramo formado pelos vetores U e V, que entre si fazem um ângulo θ, a área dessa base é fácil de calcular. A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o módulo do produto vetorial, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte: o módulo do produto vetorial, ele vai ser o seguinte. Repara, se é um paralelogramo, o módulo desse cara aqui vai ser o quê? O módulo do vetor U, o módulo do vetor V e o seno do ângulo formado entre eles, que é uma expressão super legal para você calcular o módulo do produto vetorial entre 2 vetores, tá? Então, olha, módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno do ângulo formado entre os vetores. Essa é uma formulazinha que você já usou na geometria plana para você calcular a área de paralelogramo, tá certo? Então a área da base eu já sei fazer. Módulo de U, módulo de V, vezes o seno do θ, ok? Agora, eu preciso da altura. Como é que a gente consegue a altura nesse problema? Se você reparar com atenção nessa figura aqui, ó, vê só, o vetor W, ele é um vetor que não é perpendicular à base, da forma que eu desenhei aqui. Então eu preciso encontrar qual é a projeção desse vetor na direção perpendicular em relação ao plano, para que a gente consiga calcular o tamanho dessa altura aqui. Porque, por definição, a altura é a distância entre as bases dessa figura prismática, beleza? Então, como é que eu calculo a projeção desse cara? É fácil de fazer, porque se eu souber o módulo do vetor W, eu sei que o vetor W faz um ângulo φ com a direção perpendicular à base. Portanto, a projeção é essa aqui. É esse tamanho aqui amarelo, que eu estou destacando, e esse tamanho aqui, ó, ele é claramente o módulo do vetor W multiplicado pelo cosseno desse ângulo φ. Portanto, é um módulo do vetor W multiplicado pelo cosseno desse ângulo φ. Agora é só a gente juntar as informações. Repara que eu já tenho a área da base, eu já tenho a altura, portanto, para calcular o volume, é só a gente fazer a área da base vezes a altura. Vamos lá? Então, olha só. O produto misto eu vou simbolizar com essa notação aqui, ó. U, V, W. Tá? 3 vetores entre colchetes. É o volume formado pelos vetores U, V e W, beleza? E aqui, cara, essa anotação aqui diz pra gente que isso é o volume dessa figura espacial. Como é que eu calculo o volume? Área da base vezes a altura. Então isso aqui vai ser o seguinte, olha. Vai ser módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ, beleza? Tudo isso multiplicado por quanto? Pelo módulo do vetor W multiplicado pelo cosseno do ângulo φ. Bom, só que repara bem, gente. Esse termo aqui, módulo de U, módulo de V, seno θ, a gente já sabe que é o módulo do produto vetorial. É U vetorial V. Então, posso reescrever essa fórmula assim. Eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o módulo de U vetorial V multiplicado pelo módulo do vetor W, tá? Repara que às vezes eu coloco a seta, às vezes não. Isso não tem a menor influência na hora de fazer as contas. Eu posso falar sobre um vetor como sendo só uma letrinha ou a letra com a setinha em cima. A gente indistingue essas coisas aqui, tá bom? Então, módulo de U vetorial V vezes o módulo de W
Tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo φ. Gente, o que é isso? Módulo de um vetor, módulo de outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui é um produto escalar. Ou seja, essa fórmulazinha aqui, na verdade, é o seguinte. O produto misto, na verdade, tem esse nome por quê? Porque ele é uma mistura dos dois produtos. Ele é uma mistura do produto escalar com o produto vetorial. Então, de fato, o produto misto, ele é o produto vetorial entre dois vetores escalar um terceiro vetor. E o que isso aqui representa? Isso aqui representa o volume da figura gerada com U e V sendo a base plana desse paralelepípedo e o vetor W sendo o cara que vai dar a direção da altura. Então, o produto misto ele é muito legal para você calcular volume de paralelepípedos formado por três vetores. Tá certo? Tem um outro jeito legal de você escrever o produto misto, que é o seguinte. Você pode falar que o produto misto entre os três vetores, U, V e W, ele pode ser calculado via um determinante. Que determinante é esse? Na primeira linha você coloca as coordenadas do vetor U, que eu vou chamar, assim, por simplicidade, de U1, U2 e U3. Na segunda linha você coloca as coordenadas do vetor V, que eu vou chamar de V1, V2, V3. E na terceira linha você coloca as coordenadas do vetor W, que eu vou chamar de W1, W2 e W3. Então, quando você calcula esse determinante, você está calculando o volume da figura gerada pelos vetores U, V e W. Tá? E mais um detalhe super legal. Muitas vezes, dados três vetores, eu não quero saber o volume do paralelepípedo. Eu quero saber o volume do tetraedro. Como é que você faz isso? Muito simples. Dá uma olhadinha na figura aqui, ó. Imagina o vetor U, V e W e eu quero saber o volume do tetraedro formado por eles. Que tetraedro é esse, Sandro? Esse aqui, ó. Vou ligar esse cara aqui, vou ligar esse cara aqui e vou ligar esse cara aqui. Ou seja, eu quero saber o volume desse tetraedro azul que eu estou destacando nessa figura. Repara, se é um tetraedro, gente, como é que você calcula volume de tetraedro? É área da base vezes altura sobre 3. Só que a área dessa base é a metade da área da base do nosso paralelepípedo. E a altura desse cara é propriamente a altura do paralelepípedo. Então, na formulazinha, a área da base vezes altura sobre 3, aparece um sobre 3 já por conta da fórmula do volume de tetraedro. E, além disso, aparece um sobre 2, por quê? Porque a área dele é metade da área da base do nosso paralelepípedo. Ou seja, o volume desse tetraedro, você pode calcular fazendo o quê? Tá aí uma outra formulazinha super bacana. O volume desse tetraedro pode ser calculado como sendo 1/6 do produto misto, U, V e W. Por que 1/6? Note bem, 1/6 porque aparece o meio na fórmula da metade da área da base e 1/3 porque um tetraedro é um caso especial de pirâmide. Então, tá aí, duas aplicações bem legais. Você calcular volume de paralelepípedo formado por três vetores e também calcular volume de tetraedro formado por três vetores lá no R3. Beleza? No nosso próximo vídeo, a gente vai aplicar esses três produtos misto vetorial escalar em problemas um pouco mais complicados para a gente ver como é que a gente pode encontrar resultados bem legais lá no R3 usando esses produtinhos. Beleza? Valeu, galera! Vem no bisu!